E aí, nerds marciais de boa? Te faço uma pergunta. Robert Downey Jr. é o mestre das artes marciais? Será que ele é muito mais do que apenas o Homem de Ferro? Confere aí. Quem é Robert Downey Jr.? Robert começou a atuar com apenas 5 anos de idade no filme Pound, dirigido por seu pai. Ele é o ator que interpretou o Homem de Ferro na série de filmes da Marvel, em 2008. Ganhou um Globo de Ouro como o melhor ator coadjuvante por seu papel em Ally McBeal, em 2000. E outro como melhor ator por seu papel em Sherlock Holmes, em 2009. Suas participações nas telas também incluem filmes como Zodíaco, Trovão Tropical, Chaplin e O Juiz. Robert Downey Jr. como Homem de Ferro. Nos anos 90, Robert Downey Jr. foi preso várias vezes por crimes relacionados a álcool e drogas. Em 1999, o ator foi preso mais de uma vez e passou a maior parte do ano na prisão. Ele era um canhão tão solto que os cineastas que queriam contratá-lo foram forçados a fazer grandes apólices de seguro ou reter seu salário para que os filmes fossem feitos. Ele foi demitido de Ally McBeal após outra infração por drogas e decidiu levar alguns anos para organizar sua vida e reavaliar suas prioridades. Quando Jon Favreau, o mesmo ator que deu voz a Happy Hogan dos filmes recentes do Homem-Aranha, teve a brilhante ideia de escalar Robert Downey Jr. para o papel de Tony Stark na adaptação ao cinema do Homem de Ferro, a Marvel ficou com um pé atrás. Em 2008, o ator, sóbrio já desde 2003, ainda carregava o peso de seus muitos erros e era considerado uma contratação de risco, que aumentava consideravelmente o preço da pólice de seguro de qualquer produção. Devido ao seu histórico com drogas, levou até mesmo Favreau a fazer uma campanha argumentando que Robert seria para o Homem de Ferro o mesmo que Johnny Depp foi para Jack Sparrow em Piratas do Caribe. Um protagonista que eleva a qualidade e aumenta o interesse do público ao decorrer do filme. Curiosidades. Robert é um artista marcial e dedica grande parte do seu tempo livre à prática de Wing Chun, arte que foi popularizada por Bruce Lee e que se mostrou ser muito presente na vida do ator. Não só a arte, mas a admiração por Bruce também, como vemos em algumas fotos de Robert com a camisa do grande astro das artes marciais. Mas o que realmente parece ter chamado a atenção de Robert é a capacidade da arte de ir muito mais além da luta, segundo ele. E ele ainda diz, abre aspas, abrange toda a mente, corpo e espírito das artes marciais. Os conceitos e filosofias encontrados através do treinamento de Wing Chun trazem uma nova maneira de ver os desafios da vida, ajudando você a lidar com as situações de uma maneira totalmente nova, coisas que você normalmente não encontra em outras atividades. O acidente. O preparador de Downey conta que, durante as filmagens de Homem de Ferro 3, o ator sofreu um acidente que machucou de maneira séria seu tornozelo. Ele estava pulando de um prédio para o outro e ao chegar no chão pisou de maneira errada. Não chegou a quebrar nada, mas danificou ligamentos, músculos e tecidos. Tivemos que parar de filmar por 6 semanas até que ele se recuperasse. E ele ainda diz, abre aspas, essas coisas podem acontecer, fecha aspas. Segundo a revista Men's Fitness, o treino de Downey Jr. para os Vingadores envolvia 12 horas de exercícios por semana, incluindo treino de forças, artes marciais e yoga. O ator explica que o corpo saudável é uma consequência dos filmes e que dificilmente levará a preparação física desses treinos para o seu dia a dia. O que é o Wing Chun? O Wing Chun ou Wing Tsun, é um sistema de luta surgido no sul da China que se diferencia pela economia de movimentos, sendo um sistema de defesa pessoal, simples e eficiente, dispensa movimentos acrobáticos e outros floreios. O mestre de Robert. Eric Anthony Oren, que é o mestre de Downey, nasceu em 13 de outubro de 1968 e é um praticante americano de Wing Chun, sendo uma das maiores autoridades no ramo, já que seu pai o levou para praticar com o grande mestre da linhagem tradicional de Wing Chun,
William Cheung, que é o discípulo de Ip Man, que é o patriarca do estilo. Eric treinou com grandes atores conhecidos no Wing Chun, como Christian Bale para o filme Batman Begins, e em particular Robert para os filmes do Homem de Ferro e Sherlock Holmes, como seu consultor pessoal no set de filmagem de diversos filmes. Inclusive, Eric Oren recebeu muita visibilidade por treinar Downey em Wing Chun desde 2003, que foi uma forma de ajudar Downey a vencer seu vício em drogas. Robert e Eric apareceram no programa da Oprah chamado Oprah Winfrey Show e eles fazem alguns movimentos para a exibição do programa. E Oren afirmou em várias entrevistas que, abre aspas, acho que o Wing Chun ajudou Robert na formação daquele personagem, Tony Stark, no sentido de que, por um lado, Tony Stark precisa se transformar. Ele começa a vida em um ponto, passa por uma crise e essa crise exige uma mudança, uma troca interna. E essa troca o coloca em uma disciplina física para forjar a si mesmo em um guerreiro, o que se cristaliza na forma de armadura. E isso foi um ótimo paralelo com Robert se tornando mais forte internamente. Esse foco, essa disciplina, essa determinação criou um tipo de desenvolvimento que acho que o permitiu olhar para aquele personagem, Tony Stark, e concluir: sim, posso me permitir, posso me relacionar com isso. Fui a borboleta que teve que abrir o meu caminho pelo casulo. Ele pareceu se identificar com isso, com aquele personagem e sua jornada. Acredito que ele sentiu um paralelo forte entre ele e o arco de Tony Stark. Fecha aspas. Sherlock Holmes. A coreografia de Sherlock Holmes foi diferente de como era tradicionalmente feito para outros filmes e encontrou uma certa resistência do lado da produção do filme. A equipe de produção sentiu que a luta era muito rápida e direta e não podiam ver o que estava sendo filmado. Quando a filmagem foi reproduzida a 500 quadros por segundo, eles poderiam fazer o oposto. O dublê estava dando socos e golpes de verdade em Downey e ele estava se defendendo, o que funcionou bem no filme devido às cenas de câmera lenta. Uma coisa bem interessante é que Oren foi destaque em um vídeo da Warner Bros. Home Entertainment, que passou por uma sequência de movimentos de luta que Holmes usou no filme. Um fã foi escolhido até para aprender os movimentos de Wing Chun que Holmes usava para derrubar os agressores em uma cena. Você sabia que Sherlock Holmes na verdade treinava uma arte marcial chamada Barjitsu? Barjitsu é uma arte marcial mista, híbrida e eclética. É um método de defesa pessoal originalmente desenvolvido na Inglaterra durante os anos de 1898 a 1902. Desenvolvida pelo inglês Edward William Barton Wright no fim do século XIX, em 1998, depois de viver 3 anos no Japão, criou uma nova arte marcial muito pessoal dele, o Barjitsu, que combinava elementos de diferentes estilos de luta, como jiu-jitsu, judô e boxe, sendo até mesmo o antecessor do MMA. Em 1901, ele foi imortalizado como Baritsu por Sir Arthur Conan Doyle, autor das histórias e mistérios de Sherlock Holmes. Nos filmes de Robert Downey Jr., onde o nome é Sherlock Holmes, embora o autor chamasse o que o Sherlock Holmes praticava de Baritsu, a maioria das lutas nos filmes de Robert era baseada no Wing Chun. O coreógrafo de luta do filme descreveu as lutas do filme como Neo Baritsu, desenvolvida para o projeto como sendo uma combinação de boxe chinês, Wing Chun, esgrima e alguns elementos do jiu-jitsu brasileiro. Em uma entrevista com Joe Rogan, Robert fala sobre como as artes marciais mudaram a sua vida. Ele diz, abre aspas, honestamente, particularmente nos últimos 15 anos, quando comecei a realmente levar as artes marciais a sério, metade das coisas que consegui fazer direito na minha vida criativa são princípios do que aprendi no tatame com meu Sifu. Fecha aspas. E aí, pessoal, suave, só na suavidade? Então esse foi o fim do vídeo, infelizmente. Depois teremos muito mais. E eu gostaria de saber, se você gostou do vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se você curtiu mais ainda, se inscreva no canal.
canal e que você quer compartilhar isso com alguém, por favor, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e avalie o canal pra gente estar crescendo cada vez mais. Esse é o primeiro vídeo que eu tô postando, então vocês sabem que começo assim de canal é uma coisa complicada, então se vocês puderem me ajudando divulgando, se vocês acharem que o conteúdo vale a pena ser divulgado, por favor, o façam. Esse canal vai falar exclusivamente de artes marciais, só que de uma maneira mais diferente e descontraída, usando sempre elementos da cultura pop para ficar uma coisa mais divertida e para servir de exemplo analógico para nossos insights e pensamentos, beleza? Tudo bem? É isso, então, tchau!